vídeo de hoje, entenderemos um pouco mais sobre a Lei de Ohm, sobre os resistores e sobre o código de cores. A Lei de Ohm possui esse nome pois foi designada em homenagem ao seu formulador, o físico alemão Georg Simon Ohm, que viveu de 1789 a 1854. Essa lei diz que, para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é chamada de resistência elétrica. Um condutor mantido a temperatura constante que respeita a lei de Ohm é denominado condutor ôhmico e a sua resistência é dada pela seguinte equação. Na equação, V é a diferença do potencial elétrico, ou seja, a tensão. A letra I é a corrente e o R é a resistência do condutor. Para um dispositivo condutor que obedeça à lei de Ohm, a diferença de potencial aplicada é proporcional à corrente elétrica, isso é, a resistência é independente da diferença de potencial e da corrente. Um exemplo de dispositivo que obedece a essa lei é o resistor. Sua principal função é controlar a intensidade de corrente elétrica que passa por um aparelho, sendo muito utilizados em aparelhos elétricos como rádios, televisores e computadores. Existem diversos tipos de resistores e tamanhos. Os mesmos podem possuir uma resistência fixa ou variável. É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras. Uma é utilizando equipamentos de medição de resistência, como o multímetro. A outra é através das cores presentes em um resistor comum, utilizando uma tabela de cores. Para a segunda opção, a identificação por meio da tabela de cores se dá através das cores contidas no corpo do resistor. Nos resistores comuns, podemos encontrar resistores com 4 ou 5 faixas. A última faixa faz referência à tolerância do mesmo, ou seja, o grau de precisão que o mesmo apresenta. Já a penúltima faixa faz referência ao multiplicador. O multiplicador é um número que vai ser multiplicado aos valores obtidos das faixas iniciais. Para descobrir o valor das faixas iniciais, assim como o multiplicador e a tolerância, devemos olhar para o código de cores. Resistores comuns possuem 4 ou 5 faixas de cores. Essas faixas possuem diferentes significados, sendo a última faixa referente à tolerância. A tolerância vai dar o grau de precisão da resistência. Já a penúltima faixa faz referência ao multiplicador, sendo esse um número que vai multiplicar o valor das faixas iniciais. Para obter o valor das faixas iniciais, assim como o valor do multiplicador e da tolerância, devemos olhar o código de cores. No código de cores, iremos pegar os valores iniciais das cores e colocar na sequência. Depois, multiplicar pelo multiplicador e a tolerância dada, enfim, pela última faixa de cor. Para compreender melhor o assunto, vamos fazer o seguinte exemplo. Verificamos que o resistor a seguir possui 4 cores, uma vermelha, uma violeta, uma marrom e uma dourada. Vamos iniciar pelas duas primeiras cores. Verificamos que o vermelho vale 2 e o violeta vale 7. Vamos colocar os seguintes números um após o outro. Já a penúltima faixa faz referência a um multiplicador. Neste caso, vemos que a faixa é marrom, significando então que ela vale 10 de acordo com a tabela. Vamos então multiplicar o multiplicador pelas duas primeiras faixas, no caso 27, obtendo então o valor de 270. Já a última faixa faz referência à tolerância, nesse caso é dourado, portanto a tolerância é de mais ou menos 5%. Portanto, o valor da resistência desse resistor é de 270 ohms, com 5% de tolerância. Isso significa que o resistor vai ter uma variação de 13,5 ohms para cima ou para baixo. Portanto, o mesmo pode ter um valor de 256,5 ohms a 283,5 ohms, de acordo com a sua tolerância. Para consolidar esse entendimento, vamos fazer mais o seguinte exemplo, que possui 5 faixas de cores. Para a resolução desse exemplo, iremos utilizar o mesmo método utilizado para o exemplo anterior, porém, por apresentar 5 cores, o mesmo terá um valor a mais que será adicionado antes do multiplicador. Vamos então começar pelas 3 primeiras faixas.
azul, laranja e branco. Isso significa que teremos um 6, 3 e 9. Após isso, verificamos que há a cor laranja, que faz referência ao número de zeros, ou seja, o multiplicador. Assim, obtemos um valor de 639.000, ou 639 K-ons. Por fim, verificamos a tolerância, que nesse caso é prata, ou seja, 10% para mais ou para menos.